Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E Bovespa subindo mais de 1%, aí 1,5%, se recuperando, né, depois de 5 dias consecutivos de queda, né? Parece que a gente veio de uma forte alta no primeiro pregão do mês, e aí subiu, né? Bateu lá os 118 mil pontos. Depois só veio 5 quedas consecutivas. Pelo menos, né, a gente conseguiu se sustentar acima dos 111 mil pontos, que foi a mínima da semana passada, e esse é o principal suporte que a gente tem aqui de curtíssimo prazo. A gente vai falar um pouquinho mais aí no gráfico, tá? Mas o que motivou esse movimento de alta aqui do Ibovespa? Foi a questão do bom humor lá fora. Estados Unidos subindo mais de 2%, se recuperando da queda de sexta-feira. Também um ponto importante do gráfico que a gente vai falar. E lá, muito por conta dos resultados das blue chips, em especial os bancos, né? Os resultados acima do esperado, então isso é bom, né? Porque a expectativa era uma expectativa muito baixa com relação aos números e pelo menos está ficando acima do esperado. Eu falei, não é nossa, o pessoal já estava esperando um fraco resultado, então não estava esperando muito, mas está vindo melhor, isso é bom, sem dúvida nenhuma, né? E também, né, a gente tem notícias vindas do Reino Unido, né, uma confusão lá, sai ministro da Finanças, Premier demitido, né, renúncia, caramba. Aí entrou um novo ministro das Finanças, né, o Jeremy Hunt, e ele reverteu, né, a antiga ministra fez um pacote lá de incentivos, não incentivos não é a palavra, como é que é o nome disso quando você faz os... Você faz uma concessão, né? Subsídio do preço de energia, né? Ia combinar até o final do ano, e aí até abril, enfim, e ali ia trazer onerar muito a parte fiscal, tanto que a Treasury então, né? Os títulos do Reino Unido subiram muito, o Libra desmanchou, e aí veio esse novo ministro, falou que não, reverteu tudo isso, sei que isso é muito importante. O preço de energia lá na Europa inteira está explodindo. É importante o governo fazer esse subsídio, mas não tem. Precisa ser feito um ajuste fiscal antes, porque o negócio está ficando feio, né? E foi isso que ele falou, que eles vão em busca de um plano de ajuste fiscal e até o final do mês eles vão trazer uma solução. Que deve ser na carne, né? Lá eles não têm essa... Lá sempre foi muito... Por isso, ao contrário do que é na França, ao contrário do que é na Espanha, que tem nessa cultura aí da política fiscal descontrolada, lá não. Lá o negócio vai na carne e não importa o que acontecer. O importante é olhar para o longo prazo. Então deve vir um plano aí de austeridade forte no Reino Unido, tá? E isso para o mercado é bom, na parte de dívida, né? Curva de juros é bom. E nos Estados Unidos, como eu disse, né, teve esse bom resultado dos bancos. Nessa semana tem Tesla, Netflix, tem bastante resultado essa semana, né? E a gente tem a gente vai falar do gráfico, mas também acho que tem bastante a questão gráfica aí envolvida, não só essa questão dos bancos, tá? E agora, ainda, né, não saindo do âmbito internacional, mas falando de China, que para mim foi a grande decepção desse começo de semana, né? Domingo começou o congresso, né, do Partido Comunista, o Xi Jinping vai ser renovado novo presidente e tal, e aí todo mundo estava esperando, né, uma fala dele com relação a crescimento, né, como é que a China vai se dar uma resposta a todo esse ceticismo que todo mundo tem com relação ao crescimento chinês. Falou nada com nada, falou que a China está em busca de desenvolvimento de alta qualidade, que seria tecnologia, produtos de maior valor agregado. Cara, isso aí qualquer economia que quer ir para um nível de sair do em desenvolvimento para economia desenvolvida, quer. Então, né? E aí não falou nada, não falou que vai ter plano de estímulo, não falou nada. E aí teve a questão que todo mundo estava esperando com relação à postura do governo sobre essa política tão controversa do Covid-0, né, que é só a China que está adotando isso e que, né, não, enfim.
não está fazendo o mínimo efeito econômico e nem o mínimo não está fazendo nada, né? Só atrapalhando o crescimento chinês. Essa é a grande verdade. Né? E, no final das contas, ele não falou nada também, não falou que vai reverter, não falou nada. Né? Então segue. No final, ainda não, ele falou que foi bom para o país isso. Né? A política de contra o Covid, obviamente, né, quando explodiu 2020 e tal, isso todo mundo aconteceu. Agora que a gente já tem muito mais de pesquisa, vacina, tudo isso, o mundo inteiro, né, vem se adaptando a esse processo, porque é uma coisa que não vai sumir, a gente tem que se adaptar a isso, esse é o fato, né, esperar que não vai sumir, a tendência é só piorar, né, mas a gente tem que, como ser humano, num ambiente, a gente tem que se adaptar, né, então, e eles estão vivendo como se sem adaptação, ou morre o vírus ou não tem nada, né, impossível isso, enfim. Se não, até sexta-feira eles não falarem nada com relação a isso, o Brasil, o mercado vai seguir reduzindo a expectativa de crescimento da China, que já está em 2,5%, com isso já tem gente colocando 2%, e muita gente, se sexta-feira não sair nada, vai ir para 1,5%, 1%, enfim, vai seguir aí. Então, tem até sexta-feira para falar alguma coisa de útil com relação à economia. E mais uma notícia, assim, controversa da China foi que hoje, né, sempre na semana do Congresso Comunista, o governo ele apresenta os dados econômicos do trimestre. Né, e hoje, em especial, ia sair o PIB, produção industrial, taxa o relatório de emprego deles, né, vendas do varejo. Na quarta-feira ia até a decisão de política monetária do Banco Central. Sabe o que eles fizeram? Adiaram tudo para a semana que vem. Falaram que, precisava rever alguns números de emprego que ia afetar toda a cadeia de dados econômicos da China. Isso aí tá com um cara que o resultado foi horroroso, já tá um governo muito criticado, né? E assim que viram os números, tá horroroso, não vou apresentar agora. Né? Ou a esperança vir os números que estão horrorosos e a gente vai tomar uma decisão que realmente vai impactar a economia. Porque até agora a gente não falou nada que vai impactar. Né? Então, vamos ver como é que vai ser. Situação difícil mesmo, essa questão de China, e a gente acompanha de perto, primeiro que é o principal parceiro comercial do Brasil, segundo por conta do minério de ferro. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui, vamos falar um pouquinho aqui do fechamento, como é que foi? Nossa, lá fora fechou bem bonito mesmo. Vamos lá? Bom, aqui é a página do CNBC, né? Para quem não conhece, CNBC é um site aí de notícias norte-americano excelente. Não é britânico, né? CNBC é britânico. Enfim, o que a gente tem aqui? Europa fechando em alta aí de cerca de 1%. E aqui, Estados Unidos, 2,7% o S&P, Nasdaq subindo 3%. Né? A gente teve aqui um ponto importante, aqui, ó, justamente falando, né, dos resultados fortes dos bancos, mas isso aqui é bem importante de chamar a atenção, que o petróleo ele está voltando para a faixa dos 90. E hoje a gente teve uma queda gigantesca do preço do gás natural. Isso aqui são componentes importantes para a inflação. Né? Isso aqui são componentes importantes para a inflação. Então, ajuda, querendo ou não, na curva de juros, né? Ó, que tá, hoje tá praticamente de lado, né? Tá praticamente de lado, né? Bem de lado. Então, importante esse movimento. Graficamente falando, como a gente comentou, esse 3.580, ó, devolveu, né, toda a queda de sexta-feira, se sustentou acima desse patamar. E aí a gente consegue enxergar melhor o que eu quero falar. Tá vendo aqui, ó, nos 60 minutos? A gente tem um pivô de alta. Onda 1, onda 2. Ombro, cabeça, ombro invertido. Tem um sinal de reversão muito forte aqui no S&P. Se romper esse 3.700, que seria a média móvel de 21 do diário, inclusive, né? Se conseguir romper, a gente vai direto para esse 3.800.
E essa figura de reversão aqui é uma figura forte, bem forte. Significa que vai romper o 3.800, vai para 4.000 pontos? Não, significa que pelo menos essa tendência de baixa de curto prazo que vinha amassando o mercado norte-americano e trazendo um mau humor, né, na percepção dos investidores, né, porque querendo ou não isso acaba pesando, né, pelo menos esse cenário ele tende a ser interrompido. O que já é uma grande vitória, lembrando que o mercado norte-americano, né, está em tendência de baixa no curto prazo, né. Então, muito importante o comportamento agora, né, com relação à média móvel de 21. Tá? Então, se conseguir se livrar desse 3.700, 3.722 vai ser um ponto muito importante. Assim, essa semana, tanto que assim, geralmente eu coloco a agenda econômica, né, lá no meu Instagram, no Rafa Investir. Essa semana, como foi tudo cancelado na China, e nos Estados Unidos não vai ter nada de muito interessante, vai ter o livro bege na quarta-feira, mas o livro bege já é uma repetição de tudo que já foi dito com relação à preocupação do Fed com relação à inflação, né? Já vem sendo, já está velho, né? O livro bege já está velho, né? Então não vai ter dados extremamente importantes, né? Então essa é uma semana que deveria ser importante por conta da China, mas com esse fim dos dados aí que ia ser publicado hoje, não vai ter nada de interessante nos Estados Unidos e nem no Brasil, né? No Brasil hoje saiu o IBCBR que ficou abaixo do esperado. E aí já vou abrir um gancho aqui para o nosso Ibovespa, né? Então, vamos falar um pouquinho do Ibovespa. Tá? O Ibovespa conseguiu se sustentar, né? Depois de 5 quedas consecutivas, segurou nos 111 mil pontos, mínima da semana passada, então não pode ficar mais abaixo dessa mínima, assim como o S&P não pode ficar abaixo do 3.580, o Ibovespa não pode ficar abaixo desse 111 mil pontos. Por quê? Se ficar abaixo desses 111 mil pontos, esse viés de alta de curtíssimo prazo vai ser anulado. Beleza, a tendência de alta vai ser anulada? Não, porque só vai ser anulada se perder de fato, né, esses 110 mil pontos, que foi o ponto de início desse movimento. Mas, se perder esse 111 aqui, vai perder muita força. Aí já dá para a gente entender que vai ficar nessa congestão, né? E essa tendência de alta de curtíssimo prazo vai ser anulada. Tá? Então não pode ficar abaixo de 111. Agora, o que precisa ser feito? Assim como o S&P precisa romper a média móvel de 21, a gente precisa ficar acima dos 115 mil pontos. Ficou acima dos 115 mil pontos, aí sim a gente começa a andar e tem como grande objetivo romper o 118.380. Essa aqui é a principal referência de resistência. Se romper a máxima do mês, caminho aberto para a máxima do ano e pivô de alta armado e caminho aberto até mais, né? Pode até romper 121 mil pontos, porque a gente vai estar com a tendência de alta de curtíssimo prazo. O viés de alta no curto prazo ganha muita força, né? E aí o mercado fica bem interessante, né? Tanto que, né, nesses movimentos de queda, a gente se preparou comprando algumas coisas aí, né, para em busca desse movimento de alta do mercado, né? Nossa carteira do Infobolso, a gente já vem colocando algumas coisinhas aí. Hoje teve uma que foi destaque de alta do mercado. Então, a carteirinha está indo, começando, a gente começou na semana retrasada, né? Semana retrasada. Primeira semana, penúltima semana de setembro, né? A gente já montando a carteirinha aí. Tá indo até aqui, sim. Não tá, como é o começo, né? Não tem, nossa, começo é o começo, a gente começou agora, né? Começou com o mercado aqui no 110, né? Então, está no comecinho, mas, pô, 2 ações já deram 10%, enfim, caminhando bem, começando bem. Aí a gente está se preparando, se esse mercado rasgar aqui, a gente está bem preparado para surfar esse movimento, né? E se você quer saber mais sobre o Infobolso, entender um pouquinho mais sobre tudo isso, vai aqui na descrição do vídeo e confira, né, o vídeo de explicação sobre o Infobolso e também, né, não deixe de conferir a página de vendas que também está com desconto especial. Beleza? Beleza? Que mais? E aí tá, aí a gente tem esse cenário do Ibovespa, beleza? Vamos lá, Petrobras e Vale. Petrobras hoje, a Petrobras está, né, nesse R$35, aí, que difícil de romper esse R$35, que é a máxima histórica.
Hoje a gente teve uma revisão de recomendação do Credit Suisse de compra para neutro, muito mais um realize lucro do que efetivamente a ação tá cara e não vale mais a pena. Eles destacaram que o múltiplo ainda está barato, né? Não é demérito estar comprado em Petrobras, né? Mas que nesses níveis, em vista de risco político, em vista da questão do petróleo, que não deve ser tão bom quanto o primeiro semestre, eles acreditam que o risco-retorno não está tão interessante, tem coisa mais interessante para ser alocado, tem betas melhores para ser alocados. Basicamente é isso, né? Então, né, a gente pode observar aqui que está difícil de romper essa máxima histórica, né? Então, é um sinal, assim, faça uma parcial, pegue esse dinheiro e coloque em outro lugar, enfim. Aqui, Petrobras, a gente só vai falar de uma queda, só abaixo desse 28,50. Enquanto estiver aqui, acima desses 30, aí pode ficar tranquilo, tá? E a Vale, né, falando das blue chips aqui, cara, com todas essas notícias de China, né, o minério de ferro, ele chegou a cair 2% hoje na abertura, né? Aí melhorou bastante, ficou meio que no 0 a 0. E eu pensei que ia ser pior para a Vale, né? Mas, bom, respeitamos aqui a faixa dos 70 e 71, que foi o topo rompido. Se conseguir confirmar esse candle de reversão, o papel volta a ganhar força, com certeza, né? Graficamente falando. Mas precisa ter uma resposta lá da China. Porque do jeito que está, o minério de ferro vai seguir com esse movimento de queda, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse movimento. As notícias lá da China não estão vindo muito bem. Os bancos seguraram, né, nas últimas mínimas, acima da média móvel de 21, acima da média móvel de 72, nada para dizer. B3 também segurou na média móvel de 21. Papel e celulose, né, no processo de recuperação forte, na expectativa de ótimos resultados nesse terceiro trimestre. Suzano e Klabin, né, subindo bem aí, tá? E destaques negativos, o grande destaque negativo do dia foi MRV, né? Prévia de resultado foi muito ruim, não foi ruim, não foi muito ruim. Tanto que o Itaú revisou o papel na hora de compra para neutro, reduziu o preço-alvo de 14 para 12, né? Que não é 20% aí praticamente, né? A gente tá falando, o negócio não foi bom. E assim, tem bastante matéria aí, se procurar MRV, na Infomoney tem bastante matéria legal. Eu lá no grupo do Infobolsa, eu mandei alguns comentários bem legais aí, o resumo do que foi o relatório do Itaú, também um pouco do resumo do Bradesco, que trouxe um contraponto, tá? Mas de fato, essa exposição ao mercado norte-americano, que está num momento bem complicado mesmo, é difícil, né? É muito difícil. E aí eles preferem, né, no caso do Itaú, tá exposto, se for na baixa renda, né, que é o segmento de baixa renda da MRV, está exposto em outros nomes, né? E eles citam como Direcional e Curve, né? Eles citam esses papéis, tá? Graficamente falando, MRV, né? Quando perdeu esse 10,50 aqui, anulou toda a tendência de alta de curtíssimo prazo, né? Está em tendência de baixa no curto prazo, então voltou esse viés negativo, né? Só que nós estamos num ponto extremamente importante, que é o R$9, que foi o pivô de alta desse movimento aqui, ó. Então aqui é um ponto extremamente importante. Se o papel perder esse patamar, né, e pelo volume que a gente observou na venda e fechou bem próximo da mínima, e tem a tendência de baixa de curto prazo, se perder esse patamar, aí retornar para esse 8,40, R$8 aqui, tá? Então esse patamar aqui é importantíssimo, esse R$9, tá? E se perder vai acelerar bem a venda, beleza? Então só chamar atenção para isso, porque foi o destaque de baixa. Vale a pena dar uma olhada aí se você quer entender um pouquinho mais sobre esse movimento, a prévia operacional de MRV. Tem bastante notícia, eu recomendo você dar uma olhada lá na Infomoney, que tem uma notícia bem legal sobre a empresa, tá? E só para finalizar, né, Ibovespa
fechou com uma alta de 1,40. Importante aqui ficar acima dos 111 mil pontos. Beleza? Então é isso, pessoal. Demos um sinal de sobrevida a esse movimento de alta de curtíssimo prazo, né? O volume, realmente o volume está muito fraco, tanto na venda quanto na compra, né? O volume está bem fraco, mas a tendência de alta de curtíssimo prazo está firme por enquanto. Tem que ficar acima dos 111 mil pontos, tem que romper esses 115 mil pontos para começar a trazer, né, justificar esse movimento de alta essa tendência de alta de curtíssimo prazo que foi iniciada no começo do mês. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até mais.